Olá, terceiro período. Espero que esteja tudo bem com vocês. Seguindo aqui nossos conteúdos, hoje a gente vai estudar um tema muito importante dentro da neurociência e da psicologia cognitiva, a plasticidade cerebral e a sua relação com a ontogenia e o desenvolvimento do sistema nervoso, ok? Esse é um tema extremamente interessante porque ele muda completamente aquela visão antiga que a gente tinha, que o cérebro é uma estrutura fixa, pronta, imutável, né? Que a gente já nasce com ele ali todo formado. E a gente sabe que não. Na verdade, hoje a gente sabe que o cérebro está em constante modificação, cada experiência, aprendizagem, emoção, hábito, interações com o meio, e tudo isso deixa marcas neurais. Então, ao longo da aula, a gente vai entender como o cérebro se desenvolve, como ele aprende, como se organiza, enfim. Então, vamos lá. O que é a plasticidade? Plasticidade cerebral ocorre a habilidade do cérebro de modificar conexões neurais, fortalecer circuitos, reorganizar funções e adaptar-se a experiências internas e externas. Essa capacidade está presente desde a vida intrauterina, ou seja, desde que a gente está lá dentro da barriga da nossa mãe, até o envelhecimento. O cérebro não é uma estrutura pronta, fixa. Ele está constantemente reorganizando conexões neurais para adaptar o organismo às demandas do ambiente. O que isso fala? Que ele não é fixo, ele muda, entendeu? É um órgão que muda e que se adapta ao meio. Toda vez que aprendemos algo novo, praticamos uma habilidade ou vivemos experiências emocionais significantes, alterações neurais ocorrem no cérebro. Quando a gente fala de plasticidade cerebral, estamos falando da capacidade do cérebro de mudar. Essa mudança ocorre de várias formas. Fortalecendo conexões neurais, enfraquecendo as conexões, criando novos circuitos, reorganizando algumas funções. O cérebro ele não é estático, ele funciona como algo vivo mesmo, como algo dinâmico. Por exemplo, quando você começa a estudar uma matéria, uma atividade nova, no início parece difícil, porque aqueles circuitos ainda não estão fortalecidos. Conforme ocorre a repetição, prática, né, as conexões ficam mais eficientes. A aprendizagem, o hábito, a repetição, ela vai modificando o cérebro. E isso não acontece apenas em escola, coisas assim que a gente aprende, digamos, lendo, escrevendo, né? Aprender a dirigir, tocar um instrumento, desenvolver um hábito, ou até vivenciar experiências emocionais intensas, gera alteração neural, ok? Um exemplo que fica assim muito claro lembrar de quando a gente estava aprendendo a dirigir, porque no começo é mais difícil, para mim pelo menos foi. E aí com o tempo, com o hábito, todo dia ali você praticando fica mais fácil, mas com tudo, né? Quem sabe aí tocar um violão, sabe que no começo o negócio não flui muito bem, e aí depois vai dando certo. Então isso é para tudo. É, tudo que a gente demanda ali tempo, prática, esforço, vai ficando mais fácil. Por quê? Porque vai acontecendo a plasticidade neural. O cérebro vai se adaptando àquele novo conhecimento. Ontogenia e plasticidade. A ontogenia corresponde ao desenvolvimento do indivíduo ao longo da vida, desde a formação embrionária, lá na barriga, até a velhice. Mas é importante entender que o cérebro não amadurece sozinho. Ele amadurece em interação constante com o meio, entendeu? E o meio é externo e interno. Lembrem-se disso, porque, por exemplo, as nossas emoções, que é o meio interno, ela vai ter impacto também, assim como o meio externo mesmo, o ambiente, a cultura, a família, a escola. A genética fornece uma base biológica muito importante, mas as experiências ajudam a mudar como o cérebro vai se organizar. Por isso, um ambiente de afeto, de estímulo, linguagem, comunicação, né, experiências emocionais, tem um impacto muito grande nesse desenvolvimento neural. Por isso que a fase ali da infância é tão importante. Nos primeiros anos de vida, ocorre a intensa formação de conexões neurais. O cérebro infantil é extremamente plástico. A gente vai ver ali que tem uma janela de plasticidade neural bem grande, até ali uns 5, 6 anos. A infância é praticamente um período assim que você está ali formando o seu cérebro. O que acontecer nessa fase vai ter um grande impacto. E é por isso que as experiências precoces positivas ou negativas
podem gerar um impacto tão profundo no desenvolvimento emocional e cognitivo. Por isso que é tão interessante a gente ter esse conhecimento, principalmente para analisar o desenvolvimento infantil, né? Para ver se está ali acompanhando o que é esperado para aquela idade, se está tendo algum déficit de, de atenção, de desenvolvimento, né? Porque tem solução, né? Com os estímulos adequados, dá para contornar. Vamos aqui para maturação. A maturação do sistema nervoso envolve crescimento, organização e especialização progressiva das estruturas cerebrais. A plasticidade cerebral depende da capacidade dos neurônios de formar, fortalecer, enfraquecer ou reorganizar conexões sinápticas. A gente vê aí que tem o processo neurobiológico, né, que vai da neurogênese, a migração neural, a sinaptogênese. A gente vai ver aqui mais para frente todas essas etapas certinhas. E esses mecanismos permitem a adaptação contínua do cérebro às demandas ambientais. Okay? A maturação do sistema nervoso ela não acontece de uma vez, né? Não é de um dia para a noite, não é ali numa semana, ela ocorre em etapas. Primeiro vai formar os neurônios, depois esses neurônios vão migrar para suas áreas, aí vai acontecer a comunicação entre eles, que é a criação das sinapses, depois vai ocorrer a eliminação das conexões pouco usadas, que a gente vai ver ali que é a poda sináptica, depois a mielinização, para essa comunicação ficar mais veloz. Tudo isso ocorre para tornar o cérebro mais organizado, mais eficiente e especializado. Que, né? A gente vai ver ali que vai ter cada área, vai ter a sua especialização, apesar que todo o cérebro num todo, ele como eu posso dizer? Ele num todo é ativado para concluir ali uma atividade, um conhecimento, o que for, mas tem as áreas ali que são especializadas. É como se o cérebro estivesse constantemente construindo, testando, reorganizando, refinando circuitos neurais. A plasticidade depende justamente dessa capacidade de reorganizar, eu acho que seria essa a principal palavra, reorganizar as estruturas. E qual que é a primeira etapa que a gente vê ali? É a neurogênese. A neurogênese é o processo de formação dos neurônios. É nessa fase que vai surgir os neurônios, né? Que o corpo nosso vai produzir os neurônios que a gente vai ter ao longo da nossa vida. Durante a nossa vida, a gente ainda produz neurônios? Produz. Só que é muito pouco, muito baixo em relação a essa fase inicial da nossa vida em que tem a neurogênese de fato. Durante o desenvolvimento embrionário, ocorre uma intensa produção neuronal. Atualmente, sabe-se que algumas regiões cerebrais, como o hipocampo, continuam apresentando neurogênese mesmo na vida adulta, especialmente relacionada à memória e aprendizagem. Eu já preparei aqui o conteúdo de memória e a gente vai ver que o hipocampo é super importante para o armazenamento de memória. E aí, como aqui está falando, ele ainda continua produzindo neurônios. Só que a quantidade que a gente produz ao longo da vida é muito ínfima comparada a essa fase inicial embrionária, que é a neurogênese, que é quando a gente tem essa produção exponencial dos neurônios, ok? Após a neurogênese, acontece a migração neural. Após serem produzidos os neurônios, eles migram para as regiões específicas do cérebro, onde irão desempenhar funções determinadas. Esse processo é fundamental para a organização adequada do córtex cerebral e dos circuitos neurais. Alterações na migração neural podem estar associadas a transtornos do neurodesenvolvimento e da epilepsia. Compreenderam? Primeiro, a gente vai ver ali na fase embrionária ainda, compreende, a gente ainda está lá na barriga da nossa mãe, vai acontecer a neurogênese, vai ser a formação de grande quantidade de neurônios. Aí, após essa produção, eles vão migrar para suas áreas determinadas, né? Migrar para suas áreas de especialização. Então, vai alguns neurônios para o lobo frontal, para o temporal, occipital, ok? Sinaptogênese. Então, vamos lá. Os neurônios nasceram, digamos assim, eles se realocaram, eles foram para suas regiões determinadas,
e agora eles vão se comunicar, né? Eles vão se ligar, que é a sinaptogênese. É o processo de formação das sinapses entre os neurônios. Lembra que a gente viu que sinapse é a comunicação entre os neurônios? Agora eles vão estar se conectando, vão estar criando a teia neural. Nos primeiros anos de vida, ocorre um enorme aumento do número de sinapses. O cérebro infantil cria mais conexões do que realmente utilizará futuramente. As experiências vividas ajudam a selecionar quais circuitos serão vividos. Então, ali na nossa infância, a gente vai ter muito mais ligação entre os nossos neurônios, muito mais comunicação entre eles. A gente vai estar aprendendo com mais facilidade, entendeu? A gente vai ter uma janela de plasticidade neural muito grande nessa fase. Por isso que a criança aprende a falar inglês mais fácil, entende? Ela aprende a tocar um instrumento. É nessa fase assim que a gente tem a maior oportunidade de aprender tudo de forma mais fácil, mais rápida. Porém, grande parte dessa comunicação entre os neurônios, grande parte dessas sinapses, elas não vão ser utilizadas futuramente, né? Se for ali algo que a gente não está utilizando no dia a dia dessa criança, se não for algo que está sendo exercitado, que não está sendo praticado, vai ser cortado, ok? Então, por exemplo, é muito interessante exercitar justamente linguagem, esportes, né, coordenação motora, tudo isso para que essa criança vire aí um pré-adolescente, um adolescente, um adulto ainda com essas habilidades. A gente vai ver que, assim, futuramente, criança, adolescente, um adulto tem toda a capacidade, sim, de aprender novas habilidades, novas línguas, mas é muito mais fácil na infância. Então, é por isso que é interessante estimular essa idade. Estimulação social, linguagem, brincadeiras, esportes, afeto influenciam diretamente a formação dessa rede neural. Então, o estímulo de todas as áreas é de grande importância para essa formação dessa rede neural, para que ela continue aí sendo ativa durante toda a vida. A poda sináptica. Após a formação excessiva de sinapses, o cérebro inicia a poda sináptica, eliminando conexões pouco utilizadas. Esse refinamento torna o cérebro mais eficiente, especializado e funcional. Então, assim, eu fico um pouquinho de dó, tipo assim, nossa, eu era uma criança e eu podia ter me estimulado mais, mas tinha um propósito, né? Essa poda sináptica, essa eliminação de sinapses, tem um propósito de deixar o cérebro mais eficiente, mais especializado e mais funcional, né? Quando uma atividade gera satisfação ou recompensa, ocorre a liberação de dopamina, que a gente viu, que é o neurotransmissor da motivação, da satisfação, e ele ajuda a fortalecer a tendência de repetir aquele comportamento, facilitando o processo de aprendizagem. É o que a gente vê em behaviorismo, né? Com um reforço, a probabilidade daquele comportamento se repetir é maior. A adolescência é marcada por uma intensa poda sináptica no córtex pré-frontal, região ligada ao controle emocional e tomada de decisão. Então, a gente vê ali que na adolescência a gente tem uma grande tendência à impulsividade, né? A tomar decisões questionáveis. Então, é justamente por isso, porque vai estar ali acontecendo uma poda sináptica na região ali do córtex pré-frontal, mas em todo o cérebro. E isso vai estar mexendo. Vai estar mexendo com o nosso cognitivo, com as nossas emoções. E é justamente por estar passando por esse momento em que o cérebro vai estar eliminando conexões pouco utilizadas. Mielinização. Aí a gente vai lembrar daquele conteúdo lá de início do estudo dos neurônios, ok? A mielinização consiste no revestimento dos axônios pela bainha de mielina, aumentando a velocidade da transmissão nervosa. Quanto maior a mielinização, mais rápida e eficiente torna-se a comunicação entre os neurônios. Esse processo está relacionado ao amadurecimento motor, cognitivo e emocional. O córtex pré-frontal, ligado às funções executivas, é uma das últimas regiões do cérebro a amadurecer completamente. A gente sabe ali que o córtex pré-frontal ele vai terminar de amadurecer lá pelos 25 anos. Esse amadurecimento vai estar ligado
ao controle motor, cognitivo, emocional. E toda essa fase da mielinização vai estar relacionada a quê? Ao aumento da velocidade da transmissão nervosa. A transmissão dos impulsos nervosos no nosso cérebro vai estar acontecendo mais rápido a partir da mielinização, a partir do momento em que os axônios são envolvidos pela bainha de mielina. Lembra que a gente viu isso já? Eu coloquei aqui uma metáforazinha que antes a gente tinha internet lenta, agora tem internet rápida. É como se a gente pensasse mais rápido, digamos assim, uma forma mais fácil de vocês entenderem. Mas, de forma geral, a mielinização é esse processo em que o axônio é envolvido pela bainha de mielina para que haja o aumento da velocidade da transmissão nervosa, tornando mais eficiente a comunicação entre os neurônios, relacionada ali ao amadurecimento motor, cognitivo e emocional. Janela de maior plasticidade. Existem períodos do desenvolvimento em que determinadas aprendizagens ocorrem com maior facilidade, devido à elevada plasticidade cerebral. Esses períodos sensíveis são fundamentais para a aquisição de linguagem, desenvolvimento motor, regulação emocional, habilidades cognitivas. A ausência de estímulos adequados nesse momento pode gerar prejuízos importantes. Então, o que está falando aqui? Que nessa essa janela de tempo, é um período em que ocorre maior conexão entre as sinapses. Né? A gente viu ali a sinaptogênese, digamos que é nessa fase aqui que ela vai estar no ápice dela, entendem? Nesse período aqui de 0 a 6 anos, principalmente ali na primeira infância, né, de 0 a 6 anos, é um momento em que vai estar acontecendo maior plasticidade cerebral no cérebro, e o cérebro de forma janelas de maior plasticidade. Existem períodos do desenvolvimento em que determinadas aprendizagens ocorrem com maior facilidade devido à elevada plasticidade cerebral. Esses períodos sensíveis são fundamentais para a aquisição de linguagem, desenvolvimento motor, regulação emocional e habilidades cognitivas. A ausência de estímulos adequados nesse momento pode gerar prejuízos importantes. Esse período de janela de tempo de maior plasticidade vai ocorrer ali principalmente na primeira infância, de 0 a 6 anos. É o período de maior plasticidade cerebral global. O cérebro forma enorme quantidade de conexões sinápticas e responde intensamente aos estímulos ambientais. Então, o que vai estar causando essa facilidade em aprender? Essa enorme quantidade de conexões sinápticas. São essa comunicação entre os neurônios que vai estar facilitando a adesão de conhecimento, a adesão ali de hábitos, de habilidades, enfim. A gente vê muito ali crianças até os 6 anos mesmo, aprendendo uma segunda língua de forma muito fácil, uma segunda, terceira língua, e a gente mais velho penando para aprender o inglês, não é? E é justamente por isso, porque nessa fase tem uma maior facilidade. O nosso cérebro está mais suscetível, ele está ali sensível aos estímulos. Por isso é interessante a gente observar bastante quando a gente for ali atender uma criança, porque caso ela tenha algum déficit na escola, de alguma habilidade que devia estar ali acompanhando a idade, né, de fala, enfim, do que for, porque com os estímulos adequados a gente consegue reverter bem esse quadro, tá? E eu trouxe alguns tipos de plasticidade. A gente vai ver que elas podem acontecer ao mesmo tempo, entendeu? Pode acontecer 2 tipos de plasticidade, 3 tipos de plasticidade na mesma situação, e eu trouxe algumas para a gente conhecer. Plasticidade adaptativa ou funcional. A plasticidade funcional corresponde à capacidade do cérebro de reorganizar seu funcionamento diante de novas experiências ou demandas ambientais. Ela ocorre constantemente durante o processo de aprendizagem, memorização e adaptação comportamental. O cérebro modifica padrões de ativação neural conforme a experiência adquirida. Esse aqui é a nossa aquisição de conhecimento padrão, entendeu? A gente está ali aprendendo algo novo, algo da faculdade, algo da escola. A gente está aprendendo, está memorizando, está adaptando,
o cérebro ele vai estar ali na sua reorganização funcional diante de algo novo. Por exemplo, quando você está aprendendo a dirigir, a gente demanda muito esforço para prestar atenção em tantas coisas diferentes, né? É passar a marcha, é pisar na embreagem, é olhar a velocidade, a rua, o pedestre. Só que ali com o tempo, com a prática, ali dirigindo vários dias na semana, várias horas, acaba ficando automático, né? A gente já vê ali, principalmente os caminhos também que a gente faz também vai ficando automáticos. Então a gente sabe que ali vai ter uma curva, que ali vai ter um quebra-mola, né? Vão ter que esperar o sinal. Ah, aqui eu posso ir nessa velocidade. Já nesse outro momento eu já posso ir mais rápido, mais devagar. Com a prática, o cérebro vai automatizando essa parte dessas funções, ele vai ficando automático, ok? Porque ele já se adaptou, já se reorganizou. Plasticidade estrutural. A plasticidade estrutural envolve alterações anatômicas reais no sistema nervoso. Experiências repetidas modificam fisicamente o cérebro. Então, quando a gente fala de plasticidade, a gente já está falando ali de uma modificação do órgão do cérebro e não só uma modificação psíquica, né, do psiquismo. É do órgão, do cérebro, é neurológico, tornando determinados caminhos neurais mais eficientes. Essa alteração demonstra que as experiências modificam fisicamente o cérebro, aumentando os dendritos, fortalecimento sináptico, criação de novas conexões e reorganização de circuitos neurais. Coloquei aqui como exemplo o estudo que mostra que músicos profissionais têm alterações nas regiões relacionadas à coordenação motora e auditiva. Então a gente vai ver ali que quando uma pessoa tem uma área muito estimulada, a gente consegue ver com os exames que há realmente uma alteração. Da mesma forma com psicopatologias, né? Um cérebro com depressão, a gente consegue ver ali algumas alterações em exames de imagem. Não que os exames de imagem vão diagnosticar, mas a gente consegue ver algumas alterações. Plasticidade e aprendizagem. Toda aprendizagem produz alteração neural. Quanto maior a repetição e o significado emocional da experiência, mais forte tendem a ser as conexões. A plasticidade neural é justamente esse aprender, é a aquisição de uma habilidade, é a criação de um hábito. E tudo isso vai, de fato, fazer alterações neurais. E tudo depende ali da repetição, do significado emocional, da experiência. Entendem? Experiências emocionalmente intensas tendem a ser lembradas com maior facilidade devido à participação da amígdala e do hipocampo. Ali no conteúdo de memória, a gente vai ver que a amígdala e o hipocampo são as regiões do cérebro que atuam de forma mais ativa na memória. Né? A amígdala ali principalmente na questão da emoção e o hipocampo no armazenamento dessa memória. Ambientes enriquecidos favorecem o desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Em contrapartida, ambientes negligentes, violentos, com estresse, podem impactar negativamente a maturação cerebral e a regulação emocional. Um ambiente em que vai ter ali estímulos adequados, apoio emocional, vai ter ali uma família estruturada, e estruturada que eu quero dizer não é pai, mãe, filho, cachorrinho, tá bom? É funcional, que funciona, tá bom? Pode ser de qualquer forma, qualquer tipo de estrutura familiar, mas que seja funcional. Da mesma forma que uma família de pai, mãe, cachorro e filhinho pode ser disfuncional, ok? Então, um ambiente familiar com bastante estímulo, que vai favorecer o desenvolvimento dessa criança, vai favorecer o desenvolvimento emocional, social, cognitivo, vai impactar toda a vida daquele indivíduo de forma positiva. Assim como uma criança que cresce em um ambiente negligente, violento, estressante, vai ter impactos, essa fase vai carregar impactos durante toda a vida dela. Justamente porque o cérebro dela, a plasticidade, se reorganizou estando nesse meio. Ele vai reorganizar a partir desse meio. Entende? E aí, agora, a plasticidade no envelhecimento. A gente falou aqui bastante sobre a plasticidade
na infância, que é o período ali de maior sinaptogênese, né? Maior comunicação, que a gente vai estar aprendendo de forma mais rápida, mas e como que é na velhice? Embora o envelhecimento envolva redução gradual de algumas funções cognitivas, o cérebro mantém a capacidade de reorganização funcional. Então, o que está falando? Que vai reduzir algumas funções, vai diminuir com certeza a plasticidade neural, mas não vai perder a capacidade. O idoso não é incapaz de aprender algo novo, de aprender uma habilidade, de adquirir um conhecimento. Não, ele tem capacidade sim. Ele ainda acontece a plasticidade neural. Então, a estimulação cognitiva, atividade física, interação social, aprendizagem, favorece muito a manutenção da plasticidade e a reserva da cognição. Então, um idoso que faz atividade física, de cognitivo, de atenção, de raciocínio, um idoso que lê, que joga, jogos são muito legais para fazer esse estímulo. Ele favorece bastante que eles continuem com esse cognitivo preservado até o máximo que der. Que ele continue ali com as suas faculdades mentais funcionando, entendem? Agora, um idoso que não passa ali por uma estimulação social, cognitiva, a gente vai ver uma maior redução gradual das suas funções cognitivas, né? Então, aprender uma nova atividade na terceira idade pode favorecer a memória, a atenção e todas as funções cognitivas, né? É ótimo que eles continuem ativos. Façam ali uma atividadezinha física que eles consigam fazer, façam aí uma atividade, aprendam algo novo. E aprender algo novo pode ser um crochêzinho, ou uma costura, ou um jogo que eles gostam, cozinhar. Tem várias atividades bem bacanas que eles gostam e que vai ajudar eles a ter um envelhecimento mais saudável. A plasticidade e as psicopatologias. Agora a gente entra numa parte muito importante para a psicologia. Muitos transtornos envolvem alteração nos mecanismos de neuroplasticidade. Na depressão, por exemplo, estudos mostram alteração na região do hipocampo, na amígdala, no córtex pré-frontal. O estresse crônico, o excesso de cortisol pode prejudicar bastante a neurogênese e o funcionamento sináptico. Então, ali, o estresse, o cortisol alto, ele atrapalha a criação de novos neurônios, que é essa neurogênese. No TDAH, a gente observa alteração nos circuitos ligados à atenção, controle inibitório, de recompensa. Então, ali, a plasticidade neural no TDAH vai estar atrapalhando ali ele manter a atenção em uma atividade. O controle inibitório, que é a impulsividade, né? Aquela tomada de decisão consciente. No TEA, existem alterações na conectividade neural e organização das redes neurais. Na demência, ocorre a perda progressiva de conexão e morte neural. Então, é como se tivesse uma grande poda neural na demência. É uma grande perda ali de habilidades que a pessoa tinha adquirido ao longo da vida. Mesmo nesses casos, o cérebro ainda tenta compensar o paciente de alguma forma. Aqui fica muito claro que o comportamento, a emoção, está completamente ligado. Diversos transtornos neurológicos e psiquiátricos podem alterar mecanismos de plasticidade cerebral. Intervenções cognitivas e terapêuticas, que é o nosso trabalho, exploram a capacidade do cérebro de reorganizar funções e desenvolver novas estratégias adaptativas. Por isso que o nosso trabalho é tão importante. Imagina ali uma pessoa com demência que está tendo uma grande perda de sinapses. A gente vai ter ali que fazer um plano, investigar tudo direitinho para poder estimular as áreas que a gente vê ali que podem ser estimuladas, que está havendo uma perda, que podem ser estimuladas, para poder reverter o caso ou pelo menos diminuir essa perda tão grande que aquela pessoa está tendo, entende? A gente pode atrasar um pouco esse prejuízo.
Como eu falei, algumas alterações, né? A gente vê na depressão, TDAH, em lesões, né? Como traumatismo crânioencefálico, no AVC, vai ter ali lesões bem localizadas no cérebro, né? Então a gente vai ter que investigar ali qual parte foi lesionada, quais estão sendo as consequências, o que a gente pode estimular para tentar reverter. É bem interessante essa parte da plasticidade com as psicopatologias. Plasticidade e reabilitação neuropsicológica, que vai estar muito ligada ali com o que eu falei, né? De tentar reverter, de tentar ajudar esse paciente que está tendo uma lesão ou que está tendo demência, Alzheimer, né? Que são coisas ligadas ao cérebro, mas que a gente pode ajudar com o nosso trabalho de psicólogos. Após lesões cerebrais, outras regiões podem assumir parcialmente as funções comprometidas. A reabilitação neuropsicológica utiliza plasticidade cerebral para estimular novos circuitos neurais e compensar déficits cognitivos ou motores. O AVC é um dos maiores exemplos de neuroplasticidade relacionada à reabilitação. Após uma lesão cerebral, outras regiões podem assumir parcialmente a função que foi comprometida. Então, vai ter ali uma região do cérebro que foi comprometida, que estava ligada ali, por exemplo, à linguagem. Né, que a gente viu ali do paciente do Broca, né, que teve uma lesão, eu não lembro do que foi a lesão, mas ele teve a lesão aqui no lobo frontal esquerdo, eu acho, uma região aqui, lembram? Que aí ele conseguia compreender a fala, mas ele não conseguia emitir a fala que ele queria, né? E aí poderia ter sido estimulado outras áreas para compensar. Talvez ele não voltasse a ter a fala comum que ele tinha, voltar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas a gente consegue reabilitar para que a pessoa adquira mais qualidade de vida mesmo. A reabilitação neuropsicológica se baseia exatamente nisso, estimular novos circuitos neurais. Quanto maior repetição, treino, direcionamento, maiores as chances de haver essa reorganização funcional. Por isso, a intervenção precoce costuma ser mais importante. Quanto antes essa pessoa conseguir procurar ajuda para conseguir realizar essa reabilitação, essa estimulação, melhor para ela. Então, a neuroplasticidade nos mostra que o cérebro está constantemente sendo moldado, passando por mudanças, justamente pelas experiências, pelo ambiente interno e externo. E isso é extremamente importante para a psicologia, porque nos mostra que o desenvolvimento humano, as emoções, o comportamento, a aprendizagem estão profundamente conectados com o funcionamento neural. Todos os processos cognitivos, os nossos processos psíquicos, eles têm fundamento neurológico, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham tido até aqui, podem me procurar. Vou estar enviando para vocês os slides do grupo, as atividades de fixação. E terminamos por hoje, mas logo em breve eu já mando o próximo conteúdo de memória para vocês, tá bom? Tchau!